Você sabia que pecar e errar são duas coisas diferentes? Tem muita gente que confunde, né? Pecar e errar. Errar é próprio do ser humano, deixar cair alguma coisa, fazer algo de uma maneira errada, né? Executar algo, alguma tarefa de maneira errada. Mas pecar, né, no texto bíblico, significa errar o alvo. E é o que nós vamos falar neste programa de hoje, o resumo de aula para os alunos da Escola de Ministérios, ano 1, que é o curso de Teologia Sistemática. Harmartiologia, que nada mais é que o estudo do pecado. Então, o que significa harmartiologia? É o estudo doutrinário do pecado. Analisa como o pecado entrou no mundo, como afeta o ser humano e qual é a resposta divina para ele. Não trata apenas de atos errados, mas da condição pecaminosa do coração humano. Ou seja, todo pecado também é um erro, tá? Mas nem todo erro é pecado. Você entendeu o que eu falei? Errar, você pode executar algo errado, de um caminho errado, uma tarefa que foi feita para você, por exemplo, limpar a casa da maneira errada. Então, isso é um erro, mas não significa que seja pecado. Agora, todo pecado também é um erro, né? Mas a palavra pecado é mais relacionada à parte espiritual. É errar o alvo, né? Então, não se trata de atos errados, mas da condição pecaminosa que envolve o coração humano. A origem do nome grego é hamatia, ou hamartia, que significa errar o alvo, falhar. A ideia de não alcançar o padrão perfeito de Deus. Logia é o estudo, então harmartiologia. Introdução. Está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Observando, mesmo ligeiramente, chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte, o sofrimento, nos faz pensar, peraí, nós não estamos no mundo perfeito. Tem alguma coisa estranha dentro deste mundo, e realmente é a consequência do pecado, né? Tanto no ser humano, como a consequência explícita, né, em nossas ações e o resultado do que nós estamos vivendo externamente. Essa pergunta tem deixado muitas pessoas e pensadores perplexos, né? E a Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais, informa que o pecado realmente é. Melhor ainda, apresenta o remédio para o pecado, que essa é a parte mais interessante. Então, o fato do pecado, número 1 da nossa apostila. Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem abundante testemunho do fato. Muitas teorias, porém, apareceram para negar, desculpar ou diminuir a natureza do pecado. E é onde nós queremos entrar agora com você. Existem algumas teorias que querem diminuir ou fazer com que o pecado não exista, né? A primeira delas é o ateísmo. Ao negar a Deus, nega-se também o pecado. Então, se a pessoa está dizendo que pecado é errar o alvo com Deus, né? É a parte, ofender a Deus de forma espiritual. Então, se uma pessoa que não acredita em Deus, ela vai dizer que certamente não existe pecado, né? Porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus. E se não há Deus, não há pecado. O homem pode ter culpado de pecar em relação aos outros, pode pecar contra si mesmo, porém essas coisas constituem pecado unicamente em relação a Deus. Enfim, todo mal praticado é dirigido contra Deus, porque o mal é uma violação do direito, e o direito é a lei de Deus. Então, entender, né, que o ateísmo ele vai dizer que o pecado não existe, porque primeiro Deus diz que Deus não existe. O segundo inimigo que tenta apagar o pecado, né, a negar a existência do pecado, é o determinismo. É a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Então nós imaginamos que somos livres para fazer a nossa escolha. Porém, realmente nossas opções são ditadas por impulsos internos
e circunstâncias que escaparam ao nosso domínio. A fumaça que sai pela chaminé parece estar livre, porém se esvai por leis inexoráveis. Sendo assim, continua essa teoria, essa pessoa não pode deixar de atuar da maneira como faz, e estritamente falando, não deve ser louvada por ser boa, nem culpada por ser má. Ou seja, deixa a vida me levar. Já ouviu falar essa música? Pois é, no mundo secular existe uma música chamada Deixa a Vida Me Levar. Então eles alegam que a vida que leva a pessoa a fazer aquilo dali e nada, você não tem na realidade o livre-arbítrio, né? Então é Deus que está por trás de tudo e Ele permite que essas coisas aconteçam, então está tudo no automático. Então não é bem assim, né? Esse aí é o que o determinismo diz, que não há pecado por causa disso. Terceiro inimigo, né, que alega que não existe o pecado, é o hedonismo. Da palavra grega que significa prazer, é a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga à dor. Então, se dá prazer, não é pecado. Então pode fazer tudo que te dá prazer. Não é bem assim, porque muitos dos prazeres vai ofender alguém, né? Então, o seu direito vai até onde entra o direito dos outros. Então, esse que é o problema, né? Então, na realidade, o hedonismo diz que o que dá prazer pode ser feito, não tem problema nenhum. Então, esse é um inimigo, né, tentando deturpar e alegar que pode tudo se dar prazer, né? O quarto inimigo, né, que tenta deturpar ou dizer que o pecado não existe é a ciência cristã. Essa seita, ela nega a realidade do pecado, declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Nega que o pecado tem existência real e afirma que é apenas um erro da mente moral. Ou seja, é a ausência do bem, né? É porque a pessoa ali está pecando porque o bem não está lá. De uma forma ou de outra mas aquele que pecar pagará pelo seu pecado. Porque o pecado, ele traz consequências, né? Então essa ideia, ela elimina as consequências, né, do pecado. Então é como se a pessoa não tivesse culpa, né? Não é bem assim, né? A evolução é o quinto inimigo aí que tenta apagar o pecado do dicionário, né? A evolução considera o pecado como uma herança do animalismo primitivo do homem. Desse modo, em lugar de exortar a gente a deixar o velho homem ou o antigo Adão, os proponentes dessa teoria deviam admoestá-los a que deixasse o velho macaco ou o velho tigre. Como já vimos, a teoria da evolução ela é antibíblica. Além disso, por isso que o nome é teoria, né? Senão ela seria lei, né? Mas não é. Além disso, os animais não pecam. Eles vivem segundo a sua natureza e não experimentam nenhum sentido de culpa por seu comportamento. Então, eles alegam que o homem é como se fosse um animal, né? E ele comete pecados. Não, é bem diferente. O homem ele tem consciência que pertence à parte espiritual. Tanto que quando o homem comete um erro, ele se arrepende do erro que ele cometeu, mesmo ele não sendo espiritual. Agora, um animal, ele comete erros, né? Ele não comete pecados. Ah, pastor, mas o animal chora quando talvez ele tenha cometido algum erro, né? Então, chorar não significa que ele esteja arrependido. Pode ser que ele não tenha conseguido aquilo que ele gostaria que acontecesse, né? Mas você nunca vai ver um animal de joelho pedindo perdão a Deus, né? Então, isso que nos leva a nos arrepender, o senso moral pertence à área espiritual, ok? Então, nós não somos somente animais irracionais ou animais da forma total, né? Nós temos o lado espiritual. A origem do pecado é o nosso número 2, né? O terceiro capítulo de Gênesis oferece os pontos-chave que caracterizam a história espiritual do homem, as quais são: primeiro é a tentação, né? A possibilidade da tentação. O segundo capítulo de Gênesis relata o fato da queda do homem, informando acerca do primeiro lar do homem.
sua inteligência, seu serviço no Jardim do Éden, as 2 árvores e o primeiro matrimônio. Menciona-se especialmente as 2 árvores, porque elas constituem o sermão de forma de quadro, dizendo constantemente aos nossos primeiros pais: se seguirdes o bem e rejeitardes o mal, tereis a vida. E não é esta realmente a essência do caminho da vida encontrada através das Escrituras? Então, notemos a árvore proibida. Preste bem atenção. Eu fiz uma pergunta para esclarecer aos alunos isso que nós acabamos de falar aqui. Se a árvore do bem e do mal, que era a árvore proibida, não existisse, o homem seria como a imagem e a semelhança de Deus? Não. Então Deus, ele colocou o bem e o mal na frente, ele permitiu que isso estivesse na frente do homem, para que o homem espontaneamente, como Deus é, espontaneamente escolhe amar ao homem. Então, o homem precisava também espontaneamente amar, que significa obedecer ao Deus, ouvir os seus conselhos, honrá-lo, para poder adquirir a imagem e a semelhança. Porque se não existisse, nós seríamos obrigados a obedecer a Deus, não teria alternativa. Então nunca seríamos como Deus é, Não teríamos a natureza de Deus, não significa que é igual a Deus, mas seríamos da natureza de filhos de Deus, como Ele é, e aonde Deus quer que a gente chegue, A origem da tentação. Ora, a serpente era mais astuta, nós falamos isso na disciplina anterior, inclusive, falando que a astúcia, ela envolve sagacidade e ao mesmo tempo prudência. Interessante, Essa ambiguidade é que é o perigo. Então, o diabo, ele nunca vai aparecer para as pessoas, como eu sempre falo, na igreja, para os irmãos, nunca o diabo vai fazer a propaganda do inferno. Você nunca vai ver o outdoor do inferno com fogo e o diabo venha para cá. Então ele vai florear o caminho, entendeu? Então ele vai dizer que aquele caminho é bacana, é por ali que eles têm que ir, entendeu? Então ele sempre vai criar uma maneira de atrair o homem, pensando que o homem está bem. É como um fazendeiro que alimenta o peru todos os dias com alimentos. Chega no dia de Natal, ele vai, pega o peru e corta o pescoço. Então, para o peru, durante aquele ano em que ele não morreu, ainda não foi executado, para o peru, o fazendeiro é muito bacana, dá comida para ele todo dia, mas chega no dia de Natal, ele que é a comida do dia, entendeu? Então é assim que o inimigo leva muitas pessoas para o inferno e para a perdição, para onde ele está, entendeu? Então, usou um animal que era muito bonito, A serpente é um animal alimária do campo que o Senhor Deus tinha feito, e o texto diz que a serpente era muito formosa, olha, tendo sido a criatura formosa, então é muito bonita, e talvez a mais bonita ali do Jardim do Éden. Foi o agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora do céu antes da criação do homem. Naqueles textos de Ezequiel 23, de 13 a 17, e Isaías 14, de 12 a 15. Se você ainda não leu, leia, porque eu incentivo a leitura dos textos da palavra de Deus. Por essa razão, Satanás é descrito com essa antiga serpente, chamado diabo. Geralmente, Satanás trabalha por meio de agentes. Quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir seu mestre na senda do dever, Jesus olhou além de Pedro. Ele viu Satanás nele e disse: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 22 e 23 está escrito isto. Neste caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, empregou a serpente. Usou Judas para traí-lo, que sentava provavelmente à sua esquerda e ao seu lado. Do outro lado estava João. Inclusive na mesa da Santa Ceia,
essas eram as posições, né, pelos estudos aí teológicos que, baseados na palavra, essa era a posição. João estava à direita e Judas estava à esquerda. Tanto que Jesus dá um pedaço do pão molhado para ele na hora de mandar fazer o que ele tinha que ser feito, que ele teria que fazer, né? E a partir daquele momento entra Satanás na sua vida. Então, a sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Vide Mateus 10:16. Com grande astúcia, ela oferece sugestões. O problema é esse. É quando você acha que existem possibilidades para obedecer a Deus. Não, não existe possibilidade para obedecer a Deus. Obedeça o que Deus mandou. É simples. Se você criar possibilidades, e é isso que o diabo faz, ele cria sugestões, possibilidades, e aí que vem o risco, as quais, ao serem abraçadas, abrem caminho a desejos e atos pecaminosos. Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que além dessa circunstância não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Então, quem recebeu a proibição da árvore do bem e do mal foi Adão. Eva recebeu de Adão a ordem, né? E não ouviu o seu marido. E por isso que na hora da punição, Deus diz que o desejo da mulher será para com seu marido. Então o marido é que vai decidir a respeito do desejo da mulher. E uma das punições da mulher, além das dores de parto, né, é essa daí. E ela espera até que Eva esteja só. Olha só o detalhe, né? É por isso que a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, né? Sempre tem que ter um conselheiro, uma esposa, a esposa tem que ter um marido, e dois é melhor do que um, né? É sempre viver em comunidade na igreja, a gente sempre vai ouvir de um irmão sincero um bom conselho. Se isolar, a Bíblia diz que a pessoa que se isola busca os seus próprios interesses. Ela não vai buscar os interesses de Deus. Então é perigoso o isolamento, é o início da doença, inclusive psicossomática, né? Toda doença psicossomática começa com o isolamento. Então nós fomos seres para nos relacionarmos em comunidade, tá? Então note que a astúcia da aproximação, ela torce as palavras de Deus, e então ela finge surpresa por estarem assim torcidas. Dessa maneira, ela astutamente semeia dúvida e suspeitas no coração da ingênua mulher, que ao mesmo tempo insinua que está bem qualificada para ser juiz quanto à justiça de tal proibição. Por meio da pergunta, no versículo 1, lança a tríplice dúvida acerca de Deus. No versículo 1, né, a partir deste versículo, vem 3 dúvidas que o inimigo lança sobre Eva, né? Dúvida sobre a bondade de Deus. Ela diz: com efeito, Deus está retendo alguma bênção de ti. Então a serpente está mentindo, dizendo que Deus estava escondendo alguma coisa. Não, Deus só queria proteger o homem e a mulher de conhecer o mal, né? Não precisava conhecer o mal, poderia continuar com a pureza, obedecendo a Deus, mesmo conhecendo que existia o mal, entendeu? Dúvida sobre a retidão de Deus foi a segunda dúvida que o inimigo lançou. Certamente não morrereis, ou seja, estava mentindo, dizendo que Deus não ia cumprir o que ele mandou. Isto é, Deus não pretendia dizer o que ele disse. E não foi o que aconteceu, porque Deus puniu e morreu, sim, o homem e a mulher. Morreu fisicamente e morreu espiritualmente. E dúvidas sobre a santidade de Deus. No versículo 5, a serpente diz: com efeito, Deus vos proibiu comer da árvore, porque tem inveja de vós, né? Não quer que chegueis a ser sábios tanto quanto ele, de modo que vos mantém em ignorância. Não é porque ele se interesse por vós, mas salvar-vos da morte, e sim por interesse dele,
para impedir que chegueis a ser semelhante a ele. Ao contrário, Deus queria que o homem obedecesse a Deus para ser semelhante a ele. Só que ele precisava escolher pela obediência. E é isso que nos faz, né, semelhantes a Deus. Escolher pelo amor, escolher por obedecer a Deus, escolher em estar na água da vida, né, que nos dá vida, como um peixe. Nós não temos vida fora da água. Nós temos, assim como nós não temos vida fora de Deus, ok? Que Deus nos abençoe. Esse aí é o resumo da nossa disciplina, parte 1, Harmartiologia.